pecado e que lhe pedis o perdão dos vossos crimes, a sua misericórdia baixará sobre vós. É preciso, pois, que persevereis na boa resolução de reparar o mal que fizestes. Naturalmente não podeis restituir a vida que arrancastes às vossas vítimas, no entanto, se o implorardes com fervor, Deus permitirá que as encontreis em uma nova existência, na qual lhes podereis demonstrar tanto o devotamento quanto o mal que lhes fizestes. E quando a reparação lhe parecer suficiente, entrareis na sua santa graça. Assim, a duração do vosso castigo está nas vossas mãos, dependendo de vós abreviá-la. Comprometemo-nos a vos auxiliar com as nossas preces e invocar para vós a assistência dos Espíritos bons. Vamos pronunciar em vossa intenção a prece que se contém em o Evangelho segundo o Espiritismo, referente aos espíritos sofredores e arrependidos. Não proferiremos a que se refere aos espíritos maus, porquanto, desde que vos arrependeis, que implorais a Deus, que renunciai ao mal, não passais para nós de um espírito infeliz, e não mau. Feita essa prece, o espírito continua, depois de alguns instantes de calma. Obrigado, meu Deus. Oh, obrigado. Tivestes piedade de mim. Eis que se afastam os espectros. Não me abandoneis, enviai-me os vossos espíritos bons para me sustentarem. Obrigado. Depois desta cena o médium fica quebrado, abatido, os membros fatigados por algum tempo. A princípio, apenas tem vaga ideia do que se passou, mas pouco a pouco vai se lembrando de algumas das palavras que pronunciou sem querer, reconhecendo que não era ele quem falara. No dia seguinte, em nova reunião, o espírito tornou a manifestar-se, recomeçando a cena da véspera, porém, por minutos apenas, e isso com a mesma gesticulação e a mesma expressão, embora menos violenta. Depois, tomado de agitação febril e pelo mesmo médium, escreveu as seguintes palavras: Obrigado pelas vossas preces. Já experimento sensível melhora. Foi tal fervor com que orei, que Deus me concedeu um momentâneo alívio. Não obstante, terei ainda de ver as minhas vítimas. Ei-las. Ei-las. Vedes este sangue? Repetiu-se a prece da véspera. O espírito continua dirigindo-se ao médium. Perdoai por ter me apossado de vós. Obrigado pelo alívio que proporcionais aos meus sofrimentos. Perdoai o mal que vos causei, mas tenho necessidade de me comunicar, e só vós o podeis. Obrigado. Obrigado. Já sinto algum alívio, embora não tenha atingido o fim das provações. Logo as minhas vítimas voltarão. Eis a punição a que fiz jus, mas meu Deus, sede indulgente. Orai todos vós por mim, por piedade. Latour. Um membro da Sociedade Espírita de Paris, que tinha orado por este infeliz, evocando-o, obteve as seguintes comunicações, em diferentes ocasiões. 1. Fui evocado quase imediatamente depois da minha morte, porém, não pude manifestar-me logo, de modo que muitos espíritos levianos tomaram meu nome e a vez. Aproveitei a estada em Bruxelas do presidente da Sociedade de Paris e, com a permissão dos espíritos superiores, pude então dar a minha comunicação. Voltarei a manifestar-me naquela sociedade, a fim de fazer revelações que serão um começo de reparação das minhas faltas, podendo também servir de ensinamento a todos os criminosos que me lerem e meditarem na exposição dos meus sofrimentos. É somente sobre o espírito dos homens fracos e das crianças que a narrativa de penas infernais pode causar pavor. Ora, um grande malfeitor não é um espírito pusilânime, e o temor de um policial é para ele mais real que a descrição dos tormentos do inferno. Eis porque todos os que me lerem serão tocados pelas minhas palavras e pelos meus sofrimentos, que não são ficções. Não há um só padre que possa dizer que viu o que tenho visto, porque tenho assistido às torturas dos danados. Mas quando eu disser, eis o que se passou após a minha morte, a morte do corpo, eis a minha enorme decepção ao reconhecer-me vivo,
ao contrário do que supunha e tinha tomado pelo termo dos meus suplícios, quando era o começo de outras torturas, aliás indescritíveis. Então, mais de um ser se deterá à borda do abismo em que ia precipitar-se, e cada um dos criminosos, desviados por mim da senda criminosa, concorrerá para o resgate das minhas faltas. É assim que do mal sai o bem e que a bondade de Deus se manifesta por toda parte, na terra como no espaço. Foi-me permitido libertar-me do olhar das minhas vítimas, que se transformaram nos meus carrascos, a fim de comunicar convosco. Entretanto, quando vos deixar tornarei a vê-las e só esta ideia me causa tal sofrimento que eu não poderia descrevê-lo. Sou feliz quando me evocam, porque assim deixo o meu inferno por alguns instantes. Orar sempre ao Senhor, para que Ele me liberte do olhar das minhas vítimas. Sim, oremos juntos, a prece faz tanto bem. Estou mais aliviado, não sinto tão pesado o fardo que me acabrunha. Vejo um clarão de esperança luzindo-me aos olhos e, contrito, exclamo, bendita seja a mão do Senhor e seja feita a sua vontade. 2. O médium, em vez de pedir a Deus para vos livrar do olhar das vossas vítimas, eu vos convido a pedir comigo para que vos dê a força necessária a fim de suportardes essa tortura expiatória. Latour, preferia livrar-me de tais olhares. Se soubesseis quanto sofro, o homem mais insensível acabaria se comovendo ao ver impressos na minha fisionomia, como que a fogo, os sofrimentos de minha alma. Farei, todavia, o que me aconselhais, pois vejo ser esse o meio de expiar mais rapidamente as minhas faltas. É qual dolorosa operação que viesse curar um corpo gravemente adoentado. Ah! Se os culpados da terra pudessem ver-me, como ficariam apavorados com as consequências de seus crimes, desses crimes que, ignorados dos homens, são vistos pelos espíritos. Como a ignorância é fatal para tantas pessoas. Que responsabilidade assumem os que recusam instrução às classes pobres da sociedade? Acreditam que com polícia e soldados se previnem crimes. Que grande erro! 3. Os sofrimentos que padeço são terríveis, porém, desde que por mim orais, sinto-me confortado pelos espíritos bons, os quais me dizem para ter esperança. Compreendo a eficácia do remédio heroico que me aconselhastes e peço ao Senhor que me dê forças para suportar esta dura expiação, igual, aliás, eu vos garanto, ao mal que pratiquei na terra. Não quero me desculpar das minhas atrocidades, mas para nenhuma de minhas vítimas, salvo alguns instantes que precediam a morte, a dor não existia, e as que tinham terminado a provação terrena foram receber a recompensa que os aguardava. Para mim, entretanto, ao voltar ao mundo dos espíritos, só houve sofrimentos infernais, excetuados os curtos instantes em que me manifestava. A despeito dos seus quadros terroristas, os padres só têm uma pálida noção dos verdadeiros sofrimentos que a justiça divina reserva aos infratores da lei de amor e de caridade. Como insinuar a pessoas sensatas que uma alma, isto é, uma coisa imaterial, possa sofrer ao contato do fogo material? É absurdo, e por isso tantos e tantos criminosos se riem desses painéis fantásticos do inferno. O mesmo, porém, não se dá quanto à dor moral do condenado, após a morte física. Orai para que o desespero não se aposse de mim. 4. Sou muito grato pela perspectiva do futuro glorioso que me fazeis entrever, o qual alcançarei quando estiver depurado. Sofro muito, mas parece que os sofrimentos diminuem. Não posso acreditar que, no mundo dos espíritos, a dor diminua pouco a pouco à força do hábito. O que compreendo é que as vossas preces salutares me aumentaram as forças, embora minhas dores sejam as mesmas, sofro menos, visto que a força de que disponho é maior. Meu pensamento se reporta à minha última existência, sobre as faltas que poderia ter evitado se soubesse orar. Hoje compreendo a eficácia da prece, compreendo o valor dessas mulheres honestas e piedosas, fracas pela carne, porém fortes pela fé,
Compreendo, enfim, esse mistério ignorado pelos pretensos sábios da terra. Prece. Palavra que por si só provoca o riso dos espíritos fortes. A que os espero no mundo espiritual e, quando o véu que lhes encobre a verdade se romper para eles, então, por sua vez, se prosternarão aos pés do Eterno, a quem desprezaram, e serão felizes em se humilhar para que seus pecados e crimes sejam revelados. Só então haverão de compreender a virtude da prece. Orar é amar, e amar é orar. E eles amarão o Senhor e lhe dirigirão preces de reconhecimento e de amor, regenerados pelo sofrimento. E, visto que devem sofrer, pedirão como eu peço a força necessária ao sofrimento e expiação. Quando deixarem de sofrer, hão de orar ainda para agradecer o perdão merecido por sua submissão e resignação. Oremos, irmão, para que mais me fortaleça. Ó, obrigado, irmão, à tua caridade, pois que estou perdoado. Deus me liberta do olhar das minhas vítimas. Ó, meu Deus! Bendito sejais vós por toda a eternidade, pela graça que me concedeis. Ó, meu Deus! Sinto a enormidade dos meus crimes e curvo-me ante a vossa onipotência. Senhor, eu vos amo de todo o meu coração e vos suplico a graça de me permitirdes, quando for da vossa vontade, sofrer novas provações na terra, voltar a ela como missionário da paz e da caridade, ensinando as crianças a pronunciar com respeito o vosso nome. Peço-vos que me seja possível ensinar que vos amem, a vós, que sois Pai de todas as criaturas. Ó, obrigado, meu Deus! Sou um espírito arrependido, e o meu arrependimento é sincero. Eu vos amo, tanto quanto o meu impuro coração pode comportá-lo, com esse pensamento que é pura emanação da vossa divindade. Oremos, irmão, pois meu coração transborda de reconhecimento. Estou livre, quebrei os grilhões, não sou mais um réprobo. Sou um espírito sofredor, mas arrependido, e gostaria que o meu exemplo pudesse conter nos umbrais do crime todas as mãos criminosas que vejo prestes a se levantarem. Ó, para trás, irmãos, recuai, pois as torturas que preparais para vós mesmos são atrozes. Não acrediteis que o Senhor se deixará tão prontamente submeter à prece dos seus filhos. São séculos de torturas que vos esperam. O guia do médium, dizes que não compreendes as palavras do Espírito. Procura ter uma ideia da sua emoção e do seu reconhecimento para com o Senhor, coisa que ele não acredita poder testemunhar melhor do que tentando de mover todos esses criminosos por ele vistos, mas que tu não podes ver. Ele gostaria que as suas palavras chegassem aos ouvidos deles, mas o que ele não te disse, porque o ignora ainda, é que lhe será permitido iniciar missões reparadoras. Irá para junto dos que lhe foram cúmplices, procurando inspirar-lhes arrependimento, implantando em seus corações o germe do remorso. Frequentemente se vê na terra pessoas tidas por honestas se lançarem aos pés de um sacerdote para se acusarem de um crime. É o remorso quem lhes dita a confissão da culpa. E se o véu que te encobre o mundo invisível se desfizesse, verias muitas vezes o espírito cúmplice ou instigador de um crime, tal como fará Jacques Latour, inspirando o remorso ao espírito encanado, na ânsia de reparar a própria falta. Teu guia protetor. Mais tarde, o médium de Bruxelas, o mesmo que recebera o primeiro editado, obteve o seguinte: nada mais receeis de mim. Estou mais tranquilo, embora ainda sofra. Vendo meu arrependimento, Deus teve compaixão de mim. Agora sofro por causa desse arrependimento, a revelar a enormidade dos meus crimes. Bem aconselhado na vida, eu não teria jamais praticado todo esse mal, porém, sem repressão, sem nenhum freio a tolher-me, obedeci cegamente aos meus instintos. Se todos os homens pensassem mais em Deus, ou se ao menos nele acreditassem, tais faltas não seriam cometidas. A justiça dos homens, porém, é falha. Por uma falta muitas vezes passageira o homem é lançado no cárcere, que não deixa de ser um foco de perdição e de perversão.
Daí ele sai completamente corrompido pelos maus exemplos recebidos. Mesmo que a sua índole seja boa e forte para não se deixar corromper, ao sair da prisão vai encontrar fechadas todas as portas, retraídas todas as mãos, indiferentes todos os corações. Que lhe resta, pois? O desgosto, a miséria, o abandono e o desespero, se é que o assistem boas resoluções de se corrigir. Então a miséria o leva a extremos e ele passa também a desprezar os semelhantes, a odiá-los, já que perde a noção do bem e do mal, por se ver repelido, a despeito das boas intenções que o animam. Para angariar o necessário, rouba, às vezes mata, e depois a guilhotina. Meu Deus, ao ser presa novamente das minhas alucinações, sinto que a vossa mão se estende por sobre mim, sinto que a vossa bondade me envolve e protege. Obrigado, meu Deus. Na próxima existência empregarei toda a minha inteligência no socorro aos infelizes que sucumbiram, a fim de os preservar da queda. E obrigado a vós, que não desdenhais de comunicar comigo, nada receeis, pois bem vedes do que não sou mau. Quando pensardes em mim, não figureis o meu retrato pelo que vestis de mim, mas o de uma alma angustiada que agradece a vossa indulgência. A Deus, evocai-me ainda e orai a Deus por mim. Latour. Estudo sobre o espírito Jacques Latour. Não se pode desconhecer a profundeza e a alta significação de algumas das frases encerradas nesta comunicação. Além disso, ela oferece um dos aspectos do mundo dos espíritos em castigo, pairando ainda assim sobre ele a misericórdia divina. A alegoria mitológica das Eumênides não é tão ridícula como parece, e os demônios, carrascos oficiais do mundo invisível, que a substituem perante as modernas crenças, são menos racionais, com seus chifres e forcados, do que estas vítimas que servem elas próprias ao castigo do culpado. Admitindo-se a identidade deste espírito, talvez se estranhe tão rápida mudança do seu moral. É o caso da ponderação já feita em outra ocasião, de que pode um espírito brutalmente mau ter em si melhores predicados do que o dominado pelo orgulho, que oculta seus vícios sob o véu da hipocrisia. Esse pronto retorno aos melhores sentimentos indica uma natureza mais selvagem do que perversa, a qual apenas faltava boa direção. Comparando a sua linguagem com a de outro criminoso, mencionado logo a seguir, sob a epígrafe castigo pela luz, é fácil concluir qual dos dois está mais adiantado moralmente, apesar da diferença de instrução e posição social. Um obedece ao natural instinto de ferocidade, a uma espécie de superexcitação, ao passo que o outro imprime na perpetração dos seus crimes a calma e o sangue frio peculiares às lentas e obstinadas combinações, afrontando ainda depois de morto o castigo, por orgulho. Este sofre e não o confessa, ao passo que aquele prontamente se submete. Também por aí podemos prever qual deles sofrerá por mais tempo. Diz o espírito Latour, sofro por causa desse arrependimento, a revelar-me a enormidade dos meus crimes. Aí está um pensamento profundo. O espírito só compreende a gravidade dos seus malefícios depois que se arrepende. O arrependimento acarreta o pesar, o remorso, o sentimento doloroso, que é a transição do mal para o bem, da doença moral para a saúde moral. É para fugirem a isso que os espíritos perversos se revoltam contra a voz da consciência, quais doentes a repelirem o remédio que os há de curar. E assim procuram iludir-se, aturdir-se e persistir no mal. Latour chegou a esse período em que o endurecimento acaba por ceder. Entra-lhe o remorso pelo coração, o arrependimento assedia e compreende a extensão do mal que fez, vê a sua degradação e sofre dela. Eis porque ele diz, sofro por causa desse arrependimento. Na precedente encarnação, ele devia ter sido pior que na última, visto que, se tivesse arrependido como agora, a vida subsequente lhe teria sido melhor. As resoluções que agora toma influirão sobre a sua vida terrestre no futuro, e a encarnação que acaba de deixar, por mais criminosa que tenha sido,
marcou para ele uma etapa de progresso. É mais que provável que antes de iniciá-la ele fosse, na erraticidade, um desses muitos espíritos rebeldes, obstinados no mal. Muitas pessoas têm perguntado qual será o proveito dessas existências passadas, já que delas não nos lembramos e nem temos ideia do que fomos ou do que fizemos. Ora, esta questão já está resolvida. Se o mal que cometemos fosse apagado da nossa memória, se não nos restasse nenhum traço dele no coração, tal lembrança seria inútil e com ele não nos devemos preocupar. Quanto aos vícios de que porventura não estejamos inteiramente despojados, nós os conhecemos pelas nossas tendências atuais, e para elas é que devemos voltar todas as atenções. Basta saber o que somos, sem que seja necessário saber o que fomos. Se considerarmos as dificuldades que há na existência para a reabilitação do culpado, por maiores que sejam o seu arrependimento e as reprovações de que se torna objeto, devemos louvar a Deus por ter lançado um véu sobre o passado. Mesmo que fosse condenado a tempo absolvido, os antecedentes de Latour fariam com que fosse rejeitado pela sociedade. Quem o acolheria na intimidade, apesar do seu arrependimento? Entretanto, os sentimentos que ora manifesta como espírito nos dão a esperança de que venha a ser na próxima encarnação um homem honesto e estimado. Suponhamos que soubessem que esse homem honesto fora Latour, e a reprovação continuaria a persegui-lo. Esse véu sobre o passado é que lhe franqueia a porta da reabilitação, porque pode sem receio e sem pudor ombrear-se com os mais honestos. Quantos espíritos não desejariam poder apagar da memória dos homens certas fases da própria vida? Qual a doutrina que melhor se concilia com a bondade e a justiça de Deus? Ademais, esta doutrina não é uma teoria, mas o resultado de observações. Não foram os espíritas que a imaginaram, porém eles viram e observaram as diferentes situações em que muitos espíritos se apresentam, procuraram explicá-las, e dessa explicação saiu então a doutrina espírita. Se eles aceitaram, é porque ela resulta dos fatos, e ainda por lhes parecer mais racional do que todas as emitidas até hoje sobre o futuro da alma. Não se pode recusar a estas comunicações um grande fundo moral. O espírito poderia ter sido auxiliado nesses raciocínios e, sobretudo, na escolha das suas expressões, por outros mais adiantados, mas o fato é que estes apenas influem na forma, e não na essência, e jamais fazem que o espírito inferior esteja em contradição consigo mesmo. Poderiam, assim, ter poetizado em Latour a forma do arrependimento, mas não lhe insinuariam tal arrependimento contra sua vontade, porque o espírito tem o seu livre-arbítrio. Em Latour vislumbraram o germe dos bons sentimentos e por isso auxiliaram a exprimir-se, contribuindo assim para desenvolvê-lo e implorando, ao mesmo tempo, comiseração em seu favor. Que há de mais digno, mais moralizador, capaz de impressionar mais vivamente, do que o espetáculo deste grande criminoso, censurando-se a si mesmo o desespero e os remorsos. Desse criminoso que, perseguido e torturado pelo olhar incessante de suas vítimas, eleva a Deus o pensamento implorando misericórdia. Não será isso um exemplo salutar para os culpados? Compreende-se a natureza de suas angústias, embora simples, elas são racionais, terríveis, desprovidas de encenações fantasmagóricas. Poder-se estranhar tão grande transformação num homem como Latour. Mas por que havia de ser inacessível ao arrependimento? Por que não possuir também ele a sua corda sensível? O pecador seria, pois, votado ao mal eternamente. Não lhe chegaria, por fim, um momento em que a luz se fizesse em sua alma. Era justamente essa hora que chegara para Latour, e ali está precisamente o lado moral dos seus ditados, é a compreensão que ele tem do seu estado, são os seus pesares, os seus planos de reparação, que tornam tais mensagens eminentemente instrutivas. Que haveria de extraordinário se Latour confessasse um arrependimento sincero antes de morrer, se dissesse antes da morte o que veio dizer depois? Não há,
Quanto a isso, inúmeros exemplos. Aos olhos de muita gente, uma regeneração antes da morte teria passado por fraqueza, mas essa voz de além-túmulo é a revelação daquilo mesmo que os aguarda. Latour está absolutamente com a verdade quando afirma que o seu exemplo é mais eficaz para conduzir os culpados ao bom caminho do que a perspectiva das chamas do inferno, e até da guilhotina. Por que não lhes ministrar no cárcere esses sentimentos? Isso levaria muitos criminosos a refletirem com sensatez, do que aliás já temos alguns exemplos. Mas como crer na eficácia das palavras de um morto, quando se julga que tudo termina com a morte? Entretanto, dia virá em que será conhecida esta verdade: os mortos podem vir instruir os vivos. Há várias outras instruções importantes a tirar dessas comunicações. Uma delas vem confirmar o princípio de eterna justiça, segundo o qual não basta que o culpado se arrependa para fazer jus à classe dos eleitos. O arrependimento é o primeiro passo para a reabilitação que atrai a misericórdia divina, é o prelúdio do perdão, o alívio dos sofrimentos. Deus, porém, não absolve incondicionalmente, cumpre ao culpado expiar e, sobretudo, reparar suas faltas. Assim o entende Latour, e para tanto se predispõe. Se, por outro lado, compararmos este criminoso ao de Castelnaudary, veremos ainda uma diferença nos castigos. Neste último arrependimento foi tardio e, por conseguinte, mais longa a pena. Além disso, essa pena era quase material, ao passo que para Latour o sofrimento foi antes moral, porque, como acima dissemos, havia grande diferença intelectual entre eles. Ao outro, impunha-se alguma coisa que pudesse ferir-lhe os sentidos obliterados, mas é preciso notar que as penas morais não serão menos pungentes para quantos estejam em condições de compreendê-las. Podemos deduzir tudo isso dos clamores do próprio Latour, que não são de cólera, mas antes expressão dos remorsos, seguidos de perto pelo arrependimento e pelo desejo de reparação, com vistas ao seu progresso. Capítulo 7. Espíritos endurecidos. La Pommeraye. Castigo pela luz, em uma das sessões da Sociedade Espírita de Paris, em que se havia discutido a perturbação que geralmente acompanha a morte, um espírito, ao qual ninguém fizera alusão e muito menos se pretendia evocar, manifestou-se espontaneamente por meio da seguinte comunicação, que, embora não assinada, logo se reconheceu como sendo de um grande criminoso que a justiça humana acabava de castigar. Que entendeis por perturbação? Para que essas palavras sem sentido? Sois sonhadores e utopistas. Ignorais por completo o assunto de que vos ocupais. Não, senhores, a perturbação não existe, a não ser nos vossos cérebros. Estou bem morto, tão morto quanto possível, e vejo claro em mim, em derredor de mim, por toda parte. A vida é uma lúgubre comédia. Insensatos os que se retiram da cena antes que o pano caia. A morte é terror, aspiração ou castigo, conforme a fraqueza ou a força dos que a temem, afrontam ou imploram. Mas é também para todos amarga e risão. A luz ofusca e penetra, qual flecha aguda, a sutileza do meu ser. Castigaram-me com as trevas do cárcere e acreditavam castigar-me ainda com as trevas do túmulo, isto é, as sonhadas pelas superstições católicas. Pois bem, sois vós que padeceis da obscuridade, enquanto eu, degradado social, me coloco em plano superior. Eu quero ser o que sou. Forte pelo pensamento, desdenhando dos conselhos que zumbem aos meus ouvidos. Vejo claro. Um crime não passa de uma palavra. O crime existe em toda parte. Quando executado pelas massas, glorificam-no. Quando praticado individualmente, consideram-no infâmia. Absurdo. Não quero que me deplorem. Nada peço. Lutarei por mim mesmo, lutarei só contra esta luz odiosa. Aquele que ontem era um homem. Esta comunicação foi analisada na Assembleia seguinte, reconhecendo-se no próprio cinismo da linguagem um grande ensinamento,
depreendendo-se na situação desse infeliz uma nova fase do castigo que espera o culpado. Efetivamente, enquanto alguns são imersos em trevas ou num absoluto insulamento, outros sofrem por longos anos as angústias da extrema hora ou se acreditam ainda encanados. Para este, a luz brilha e o espírito goza plenamente das suas faculdades, sabendo perfeitamente que está morto e não se lastimando, antes repelindo qualquer assistência e afrontando ainda as leis humanas e divinas. Significa dizer que escapará à punição? De modo algum, é que a justiça de Deus se cumpre de todas as formas, e o que causa alegria a uns, é tormento para outros. A luz faz o suplício desse espírito, e é ele próprio que o confessa, a despeito do seu orgulho, quando diz que lutará por si mesmo, só, contra essa luz odiosa. E ainda nesta frase, a luz ofusca e penetra, qual flecha aguda, a sutileza do meu ser. Essas palavras, sutileza do meu ser, são características, reconhece, assim, que o seu corpo é fluídico e penetrável luz, a qual não pode escapar, e essa luz o atravessa qual se for aguda flecha. Este espírito aqui está colocado entre os endurecidos, em razão do muito tempo que levou antes de manifestar arrependimento. É um exemplo a mais para provar que o progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual. Entretanto, pouco a pouco se foi corrigindo, dando mais tarde comunicações instrutivas e sensatas. Hoje, ele poderá ser colocado entre os espíritos arrependidos. Convidados a emitirem a sua apreciação a respeito, os nossos guias espirituais ditaram as 3 seguintes comunicações, dignas, aliás, da mais séria atenção. 1. Sob o ponto de vista das existências, os espíritos na erraticidade podem considerar-se inativos e na expectativa, mas, ainda assim, podem espiar, desde que o orgulho e a tenacidade formidável dos seus erros não os tolham no momento da progressiva ascensão. Tivestes disso um exemplo terrível na última comunicação desse criminoso impenitente, debatendo-se contra a justiça divina que o alcança depois da dos homens. Neste caso a expiação, ou melhor, o sofrimento fatal que os oprime, em vez de lhes ser útil, inculcando-lhes a profunda significação de suas penas, exacerba-os na rebeldia e dá origem às murmurações que a Escritura, em sua poética linguagem, denomina ranger de dentes. Imagem por excelência é o sinal do sofredor abatido, porém submisso, perdido na própria dor, cuja revolta é ainda bastante forte para recusar a verdade do castigo e da recompensa. Os grandes erros perduram no mundo espiritual quase sempre, assim como as consciências grandemente criminosas. Lutar, apesar de tudo, e desafiar o infinito, pode comparar-se à cegueira do homem que, contemplando as estrelas, as tomasse por arabescos de um teto, tal como acreditavam os gauleses do tempo de Alexandre. O infinito moral existe. E miserável e mesquinho é quem, a pretexto de continuar as lutas e imposturas abjetas da terra, não vê mais longe no outro mundo do que neste. Parece a cegueira, o desprezo alheio, o egoístico sentimento da personalidade são empecilhos ao seu progresso. Homem. É bem verdade que existe um acordo secreto entre a imortalidade de um nome puro, legado à terra, e a imortalidade realmente conservada pelos espíritos nas suas sucessivas provações laminais. 2. Precipitar um homem nas trevas ou em ondas de luz não dará o mesmo resultado. Tanto num caso como em outro, esse homem nada a ver do que o ser que habituar-se ao mesmo mais facilmente do que a monótona claridade elétrica, na qual pode estar submerso. Assim, o espírito que se manifestou na última sessão exprime bem a verdade quando diz: ó, eu saberei libertar-me dessa odiosa luz. De fato, essa luz é tanto mais terrível, horrorosa, quanto ela o penetra completamente e lhe devassa os pensamentos mais íntimos. Aí está uma das circunstâncias mais rudes de tal castigo espiritual. O espírito se encontra, por assim dizer, enclausurado na casa de vidro pedida por Sócrates.
Disso decorre ainda um ensinamento, visto como que seria alegria e consolo para o sábio, transforma-se em punição infamante e contínua para o perverso, para o criminoso, para o parricida, sobressaltado em sua própria personalidade. Meus filhos, calculai o sofrimento, o terror daquele que se comprazia em toda uma existência sinistra a combinar, a maquinar os mais hediondos crimes no seu foro íntimo, no qual se refugiava qual um animal na sua caverna, e que hoje, expulso desse covil íntimo, não pode fugir à investigação dos seus contemporâneos. Agora que lhe foi arrancada a máscara da impassibilidade, todos os pensamentos se estampam na sua fronte. Sim, e além de tudo nenhum repouso, nada de asilo para esse terrível criminoso. Todo o pensamento mau, e só Deus sabe se sua alma o exprime, se lhe trai por fora e por dentro, como que impelido por choque elétrico irresistível. Procura esquivar-se a multidão, mas a luz odiosa o devassa continuamente. Quer fugir, e desanda numa carreira infrene, desesperada, através dos espaços incomensuráveis, e por toda parte a luz, olhares que observam. E corre, e voa novamente em busca da sombra, em busca da noite, e sombra e noite não mais existem para ele. Chama pela morte. Mas a morte não é mais que palavras sem sentido. E o infeliz foge sempre, a caminho da loucura espiritual, castigo tremendo, dor horrível, a debater-se consigo para se desembaraçar de si mesmo, porque tal é a lei suprema para além da terra, isto é, o culpado busca por si mesmo seu mais inexorável castigo. Quanto tempo durará esse estado? Até o momento em que a sua vontade, por fim vencida, se curve constrangida pelo remorso, humilhada fronte altiva ante os espíritos de justiça e ante as suas vítimas apaziguadas. Notai, pois, a lógica profunda das leis imutáveis. Com isso o espírito realizará o que escrevia nessa altiva comunicação, tão clara, tão lúcida e tão tristemente egoística, comunicação que ele vos deu na sexta-feira passada, redigindo-a por um ato da sua própria vontade. Erasto. 3. A justiça humana não faz distinção de individualidades, quanto aos seres que castiga. Medindo o crime pelo próprio crime, fere indistintamente os infratores, e a mesma pena atinge o culpado sem distinção de sexo, qualquer que seja sua educação. A justiça divina, no entanto, procede de outro modo. Suas punições correspondem ao grau de progresso dos seres aos quais elas são aplicadas. A igualdade de crimes não implica a igualdade entre os indivíduos. Dois homens culpados, sob o mesmo ponto de vista, podem estar separados pela falta de semelhança das provações, imergindo um deles na opacidade intelectiva dos primeiros círculos iniciadores, enquanto o outro dispõe, por haver ultrapassado esses círculos, da lucidez que isenta o espírito da perturbação. Nesse caso, não são mais as trevas a puni-lo, mas a agudeza da luz espiritual que vara a inteligência terrena e lhe faz sentir as dores de uma chaga viva. Os seres desencarnados que persistem na representação material dos seus crimes sofrem o choque da eletricidade física, padecem pelos sentidos. E aqueles que pelo espírito já estejam desmaterializados sofrem uma dor muito superior que lhes aniquila, por assim dizer, em seus amargores, a lembrança dos fatos, subsistindo tão só a noção de suas respectivas causas. Assim, pode o homem, a despeito da sua criminalidade, possuir um progresso interno e elevar-se acima da espessa atmosfera das baixas camadas, embora tivesse, sob o jugo das paixões, procedido como um bruto. A ausência de ponderação e o desequilíbrio entre o progresso moral e o intelectual produzem essas anomalias tão frequentes em época de materialismo em transição. Por conseguinte, a luz que tortura o espírito culpado é precisamente o raio espiritual inundando de claridades os secretos recessos do seu orgulho e descobrindo-lhe a vacuidade do seu ser fragmentário. Aí estão os primeiros sintomas, as primeiras angústias da agonia espiritual,
e que prenunciam a dissolução dos elementos intelectuais e materiais que compõem a primitiva dualidade humana, e que devem desaparecer na unidade grandiosa do ser acabado. Jean Reinaldi. Obtidas simultaneamente, estas três comunicações se complementam reciprocamente. Apresentam o castigo sob um novo prisma, eminentemente filosófico e racional. É provável que os espíritos, querendo tratar do assunto de acordo com o exemplo, tivessem provocado, com esse objetivo, a manifestação do espírito ocupado. A par deste quadro vivo, baseado sobre um fato, eis, para estabelecer um paralelo, o painel que um pregador de Montreuil-sur-Mer traçou sobre o inferno, por ocasião da Quaresma de 1864. O fogo do inferno é milhões de vezes mais intenso que o da terra, e se acaso um dos corpos que lá se queimam, sem se consumirem, fosse lançado ao nosso planeta, empestá-lo-ia de um extremo ao outro. O inferno é vasta e sombria caverna, eriçada de agudas pontas de lâminas de espadas aceradas, de lâminas de navalhas afiadíssimas, nas quais são precipitadas as almas dos condenados. Veja-se a Revista Espírita do mês de julho de 1864. Angeli, Nulidade sobre a Terra. Bordeaux, 1862. Com este nome, um espírito se apresentou espontaneamente ao médium. 1. Arrependei-vos das vossas faltas. R. Não. 1a. Então por que me procurais? R. Para experimentar. 1b. Porventura não sois feliz? R. Não. 1c. Sofreis? R. Não. 1d. Que vos falta, pois? R. A paz. Alguns espíritos só consideram sofrimento o que lhes lembra as suas dores físicas, embora admitam ser intolerável seu estado moral. 2. Como pode faltar-vos a paz na vida espiritual? R. Uma mágoa do passado. 2a. A mágoa do passado é remorso. Estareis, porventura, arrependida? R. Não, é o temor do futuro que me preocupa. 2b. Que temeis? R. O desconhecido. 3. Estais disposta a dizer-me o que fizestes na última encarnação? Isso talvez me auxilie na vossa orientação. R. Nada. 4. Qual a vossa posição social? R. Mediana. 4a. Fostes casada? R. Sim, fui esposa e mãe. 4b. E cumpristes com zelo os deveres decorrentes desse duplo encargo? R. Não, meu marido e meus filhos me entediavam. 5. E de que modo preenchestes a existência? R. Divertindo-me quando solteira e enfadando-me como mulher. 5a. Quais eram as vossas ocupações? R. Nenhuma. 5b. E quem cuidava da vossa casa? R. A empregada. 6. Não se deve atribuir a essa inércia a causa dos vossos pesares e temores. R. Talvez tenhas razão. 6a. Não basta, porém, concordar. Quereis reparar a inutilidade dessa existência auxiliar os espíritos sofredores que vos cercam. R. Como? 6b. Ajudando-os a se melhorarem pelos vossos conselhos e pelas vossas preces. R. Eu não sei orar. 6c. Oraremos juntos e aprendereis. Sim. R. Não. 6d. Mas por quê? R. Cansa muito. Instruções do Guia do Médium. Damos-te instrução, facultando-te o conhecimento prático dos diversos estados de sofrimento, bem como da situação dos espíritos condenados à expiação em consequência das suas faltas. Angeli era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja existência é tão inútil aos outros quanto a si mesma. Amando apenas o prazer, incapaz de procurar no estudo, no cumprimento dos deveres domésticos e sociais essas satisfações do coração, que fazem o encanto da vida, porque são de todas as épocas, empregou a juventude tão só em frívolas distrações, e quando deveres mais sérios se lhe impuseram, o mundo já se lhe havia feito um vácuo,
porque vazio também estava o seu coração. Sem defeitos sérios, mas também sem qualidades, ela fez a infelicidade do marido, comprometendo pela incúria e desleixo o futuro dos próprios filhos. Deturpou-lhes o coração e os sentimentos, quer pelo seu exemplo, quer pelo abandono em que os deixou, entregues a criados que ela nem sequer se dava ao trabalho de escolher. A sua existência foi improdutiva e, por isso mesmo, culposa, visto que o mal procede da negligência do bem. Ficai, pois, bem certos de que não basta abster-vos de faltas, é preciso praticar as virtudes que lhes são opostas. Estudai os ensinamentos do Senhor, meditai-os e compenetrai-vos de que eles, se vos fazem estacar na senda do mal, também vos impõem voltar atrás, a fim de tomardes o caminho oposto que conduz ao bem. O mal é a antítese do bem, logo, quem quiser evitar o primeiro deve seguir o segundo, sem o qual a vida se torna nula, mortas as suas obras, e Deus, nosso Pai, não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Posso saber qual teria sido a penúltima existência de Angeli. A última deveria ter sido consequência dela. Ela viveu na indolência beatífica, na inutilidade da vida monástica. Preguiçosa e egoísta por vocação, quis experimentar a vida doméstica, mas seu espírito pouco progrediu. Sempre repeliu a voz íntima que lhe apontava o perigo, e, como a propensão era suave, preferiu abandonar-se a ela, a fazer um esforço para assustá-la no começo. Hoje, ainda compreende o perigo dessa neutralidade, mas não se sente com forças para tentar o menor esforço para superá-la. Orai por ela, procurai despertar e fazer que seus olhos se abram à luz. É um dever, e dever algum se despreza. O homem foi criado para atividade. A atividade do espírito é da sua própria essência, já a atividade do corpo é uma necessidade. Cumpri, portanto, as prescrições da existência, como espírito voltado à paz eterna. O vosso corpo, destinado ao serviço do espírito, não passa de uma máquina submissa à inteligência. Trabalhai, cultivai, pois, a inteligência, para que dê salutar impulso ao instrumento que deve auxiliá-lo no cumprimento de sua missão. Não lhe concedais tréguas nem repouso, e lembrai-vos de que essa paz a que aspirais só vos será concedida pelo trabalho. Assim, quanto mais protelardes o trabalho, tanto mais durará para vós a ansiedade de espera. Trabalhai, trabalhai incessantemente, cumpri todos os deveres sem exceção, com zelo, coragem e perseverança. A fé vos sustentará. Todo aquele que desempenha conscientemente o papel mais ingrato e vil da nossa sociedade é 100 vezes mais elevado aos olhos do Altíssimo do que aquele que, impondo esse papel aos outros, despreza o seu. Tudo é degrau que dá acesso ao céu. Não quebreis a lápide sob os pés e contai com auxílio de amigos que vos estendem a mão, verdadeiros sustentáculos de quantos vão aurir suas forças na crença do Senhor. Monod. Um espírito aborrecido. Bordeaux, 1862. Este espírito apresenta-se espontaneamente ao médium, reclamando preces. 1. O que vos leva a pedir preces? Estou farto de vagar sem objetivo. 1a. Estais há muito tempo em tal posição. Há mais ou menos 180 anos. 1b. Que fizestes na terra? Nada de bom. 2. Qual a vossa posição entre os espíritos? Estou entre os entediados. 2a. Mas isso não forma categoria. Entre nós tudo forma categoria. Cada sensação encontra suas semelhanças ou suas simpatias que se reúnem. 3. Porque permanecestes tanto tempo estacionário, sem que fosses condenado a sofrer. Que eu estava condenado ao tédio, que entre nós é um sofrimento. Tudo o que não é alegria, é dor. 3a. Fostes, pois, forçado à erraticidade contra a vontade. São coisas demasiado sutis para vossa inteligência material. 3b. Procurar explicar-me essas coisas, talvez comeceis a beneficiar-vos a vós mesmos.
Eu não conseguiria, por faltar-me termos de comparação. Uma vida sem proveito na terra lega ao espírito que encarnou a mesma coisa que o fogo deixa ao papel que consumiu, fagulhas, que lembram as cinzas ainda compactas a sua proveniência, a causa do seu nascimento, ou, se o quiseres, da destruição do papel. Essas fagulhas são a lembrança dos laços terrestres que vinculam o espírito, até que este disperse as cinzas do seu corpo. Só então, essência eterizada, o espírito tem o conhecimento de si mesmo, desejando o progresso. 4. Qual poderia ter sido a causa desse aborrecimento de que vos queixais? Consequência da existência. O tédio é filho da inação. Como eu não soube utilizar o longo tempo de encarnação, as consequências vieram refletir-se neste mundo. 5. Os espíritos errantes que, como vós, foram tomados de tédio não podem libertar-se de tal situação, desde que o queiram. Não, nem sempre, porque o tédio lhes paralisa a vontade. Sofrem as consequências da vida que levaram, foram inúteis, não tiveram nenhuma iniciativa e assim não encontram entre si concurso algum. Entregues a si mesmos, nesse estado permanecem, até que o cansaço, decorrente de tal neutralidade, os agite em sentido contrário, momento no qual a sua menor vontade vai encontrar apoio e bons conselhos e secundar-lhes o esforço e a perseverança. 6. Podeis dizer-me algo da vossa existência terrena? Deveis compreender que pouco me é dado dizer. O tédio, a inutilidade e a inação provêm da preguiça que, por sua vez, emana ignorância. 7. Vossas existências anteriores não aproveitaram ao vosso progresso. Sim, todas, mas muito pouco, visto serem reflexos umas das outras. O progresso existe sempre, porém tão insensível que não chegamos a apreciá-lo. 8. Enquanto esperais uma nova encarnação, poderíeis comparecer mais algumas vezes entre nós. Evocai-me para me obrigardes a vir, pois com isso me prestareis um benefício. 9. Podeis dizer-nos por que a vossa caligrafia muda com tanta frequência? Porque questionas muito, e isso me fatiga, quando, na verdade, preciso de auxílio. O guia do médium é o trabalho intelectual que o fatiga, obrigando-nos a prestar-lhe o nosso concurso, a fim de que possa responder às tuas perguntas. É um ocioso no mundo espiritual, assim como foi na terra. Trouxemo-lo a ti para que tentasses arrancá-lo dessa apatia, desse tédio que constitui verdadeiro sofrimento, às vezes mais doloroso que os sofrimentos agudos, por se poder prolongar indefinidamente. Imagina a perspectiva de um tédio sem fim. Na maior parte das vezes são os espíritos dessa categoria que buscam as vidas terrestres apenas como passatempo e para interromper a insuportável monotonia da vida espiritual. É por isso que aí chegam tantas vezes sem resoluções definidas para o bem, obrigados a recomeçarem sucessivamente, até atingirem a compreensão do verdadeiro progresso. A Rainha de Oude, falecida em 1858, na França. 1. Quais as vossas sensações ao deixardes o mundo terrestre? É difícil dizer, pois ainda me encontro perturbada. 1a. Sois feliz? Tenho saudades da vida. Não sei. Experimento acerbador, da qual a vida me libertaria. Quisera que o corpo se levantasse do sepulcro. 2. Lamentais o fato de ter sido sepultada entre cristãos, e não no vosso país? Sim, a terra indiana pesaria menos sobre o meu corpo. 2a. Que pensais das honras fúnebres prestadas aos vossos despojos? Não foram grande coisa, pois eu era rainha e nem todos se curvaram diante de mim. Deixai-me. Forço-me a falar. Não quero que saibais o que ora sou. Ficar sabendo que eu era rainha. 3. Respeitamos a vossa hierarquia e, se insistimos para que nos respondais, é com o propósito de nos instruirmos.
Acreditais que vosso filho recupere mais tarde os estados de seu pai? R. Certamente. Meu sangue reinará, visto que é digno disso. 3a. Atribuis a essa reintegração de vosso filho a mesma importância que dáveis quando encarnada? R. Meu sangue não pode misturar-se com o do povo. 4. Não foi possível consignar na vossa certidão de óbito o lugar do vosso nascimento, podereis nulo dizer agora. R. Sou oriunda dos mais nobres dos sangues da Índia. Penso que nasci em Delhi. 5. Vós, que vivestes nos esplendores do luxo, cercada de honras, que pensais hoje de tudo isso? R. Que tenho direito. 5a. A vossa hierarquia terrestre concorreu para que tivesseis outra mais elevada nesse mundo em que ora estais. R. Continua a ser rainha. Que me enviem escravas para me servirem. Mas, não sei. Parece-me que poucos se preocupam comigo aqui. E contudo eu sou sempre a mesma. 6. Professáveis a religião muçulmana ou a hindu? R. Muçulmana, eu, porém, era bastante poderosa para que me ocupasse de Deus. 6a. Do ponto de vista da felicidade humana, quais as diferenças que assinalais entre a vossa religião e o cristianismo? R. A religião cristã é absurda, diz que todos somos irmãos. 6b. Qual a vossa opinião a respeito de Maomé? R. Não era filho de rei. 6c. Acreditais que ele houvesse tido uma missão divina? R. Que me importa? 6d. Qual a vossa opinião sobre o Cristo? R. O filho do carpinteiro não é digno de ocupar meus pensamentos. 7. Que pensais do uso pelo qual as mulheres muçulmanas se subtraem aos olhares masculinos? R. Penso que as mulheres nasceram para dominar, eu era mulher. 7a. Alguma vez invejastes a liberdade de que gozam as europeias? R. Não. Que poderia importar-me tal liberdade? Servem-nas, acaso, de joelhos? 8. Lembrai-vos de ter tido outras existências na terra, anteriores a esta que acabais de deixar? R. Devo ter sido sempre rainha. 9. Por que atendestes tão prontamente ao nosso apelo? R. Eu não queria vir, mas forçaram-me. Acaso pensarás que eu me dignaria a responder-te? Que és tu a meu lado? 9a. E quem vos forçou a vir? R. Nem eu mesma sei. Posto que não deva existir ninguém mais poderoso do que eu. 10. Sob que forma vos apresentais aqui? R. Sou sempre rainha. Pensas, porventura, que eu tenha deixado de o ser? És pouco respeitoso. Fica sabendo que não é desse modo que se fala a rainhas. 11. Se nos fosse possível enxergar-vos, nós vos veríamos com os vossos ornatos e pedrarias. R. Certamente. 11a. E como se explica o fato de o vosso espírito conservar tais aparatos, sobretudo os ornamentos, visto que já se despojou de tudo isso? R. É que eles não me deixaram. Sou tão bela quanto ele, não compreendo o juízo que fazeis de mim. Se bem que nunca me vistes, é verdade. 12. Qual a impressão que vos causa o fato de vos achardes entre nós? R. Se dependesse de mim, eu não estaria aqui. Trata-me com tão pouco respeito. São Luís, deixai-a, pobre perturbada. Tende compaixão da sua cegueira. Tomara que ela vos sirva de exemplo. Não sabeis quanto padece do seu orgulho. Evocando esta grandeza decaída, agora no túmulo, não esperávamos resposta de tão grande profundidade, considerando-se o gênero da educação feminina naquele país. Julgávamos, porém, encontrar nesse espírito, não diremos filosofia, mas pelo menos uma noção mais aproximada da realidade e ideias mais sensatas sobre as vaidades e grandezas terrenas. Longe disso, vimos que o espírito conservava todos os preconceitos terrestres na plenitude da sua força, que o orgulho nada perdeu das suas ilusões, que lutava contra a própria fraqueza e, finalmente, que muito devia sofrer pela sua impotência. Chumani. Bordeaux,
1862. Sob este nome, um espírito se apresenta espontaneamente ao médium, habituado a este gênero de manifestações, pois sua missão parece ser a de assistir os espíritos inferiores que o seu guia espiritual lhe conduz, no